Olha lá, agora está gravando, está valendo. Bom dia para vocês. Vamos começar mais uma aula sobre regiões brasileiras. Hoje a aula vai ser sobre a região Centro-Oeste. Eu faço um resumo breve do que são os aspectos físicos da região Centro-Oeste, porque nós já abordamos isso numa outra aula, embora por motivos técnicos nós não tivemos esse registro, né, não temos a gravação dela. E depois, no decorrer aí, nós falamos um pouco sobre os aspectos econômicos, porque a região Centro-Oeste, embora seja uma região mais afastada, né, menos comentada aí, porque não tem tantas características, digamos, eles não são tipo, não são os mais industrializados, não são os mais, né, populosos, então parece que fica meio de lado, mas a região Centro-Oeste ela é muito importante para o Brasil. Então, eu começo compartilhando uma tela, só um minutinho. Vamos compartilhar essa tela aqui de início, que eu acho que vocês estavam enxergando ela. Isso aqui é só uma tela de boas-vindas. E deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Aí. Então, sobre a região Centro-Oeste, nós temos uma região que fica no meio do Brasil, claro. Ela é uma região composta por 3 estados apenas, né? O Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. E é uma região que faz fronteiras com alguns países, entre eles Bolívia e Paraguai, certo? É uma grande área de divisa, de fronteira. Não é a maior, com certeza, mas é uma região, por ser menos populosa, isso é uma região que tem fronteiras que são de difícil controle. Por lá que entra boa parte do contrabando, né, vindo do Paraguai, e o tráfico de drogas que vem, né, pela Bolívia, ali naquela região ali próximo do Mato Grosso, ali, né, do outro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso normal. Também é uma região que faz fronteiras com todos os estados. Nós temos aqui várias as regiões, a região que menor tem fronteira com o Centro-Oeste é a região Nordeste, né? No caso aqui pela Bahia, aqui no estado de Goiás. Mas nós temos uma grande área de divisa entre o Sudeste e a região Norte. Já o Sul é só o Paraná, que é a região limite ali com o Mato Grosso do Sul. Mas essa região aqui de fronteira com o Sudeste é uma região muito, digamos que muito importante para os fins agrícolas, né? A questão da economia, na questão agrícola. Deixa eu escolher outra cor aqui, porque essa cor está meio... que mais? A região norte, por sua vez, é uma região que tem maior extensão de fronteiras, embora seja uma parte bem menos povoada, bem menos com cidades, né? É mais difícil de você ter contato ali por cima por conta das regiões, da parte física. O relevo dessa região é o que mais entra em destaque, né, na parte física, porque o relevo ele é todo dominado por um planalto e a sua maior parte é um planalto chamado de planalto central. Existe um outro planalto, né, que dá a característica dessa região, que é o planalto meridional, na qual nós aqui da região sul também fazemos parte desse planalto meridional, que é o planalto que fica mais na região sul do país. Não digo na região sul, né, na que nós vivemos, né, na zona sul ali, né? Então, o Planalto Central, que aborda ali uma parte do Mato Grosso e parte de Goiás, ele tem altitudes de 600 a 1.000 metros. São regiões, teoricamente, altas, mais do que a nossa região aqui. A base desse Planalto, há bilhões de anos, já foi uma grande formação montanhosa, na qual foi se sedimentando, né? Restaram ali boa parte de algumas rochas, de alguns maciços e escudos cristalinos, e é uma região muito rica em questões minerais, né? Nós temos uma grande concentração de minerais em algumas regiões ali do Centro-Oeste, mas a aparência do relevo em forma de planaltos é a mais característica. Ali se localiza também algumas chapadas. O que são chapadas? Deixa eu só voltar aqui para o meu quadro, deixa eu só descompartilhar essa imagem
só para a gente esclarecer a ideia do que seria as chapadas. Bom, chapadas, ela nada mais é do que uma divisa entre planaltos. Se isso aqui fosse um planalto e aqui fosse uma outra região de planalto, digamos que esse aqui está a 1.000 metros e esse aqui está a 800 metros de altitude. A chapada nada mais é do que esse paredão que divide as duas altitudes de planaltos diferentes. Como que isso aconteceu? Pode ser que algum movimento empurrou esse pedaço para cima ou que algum movimento tectônico empurrou esse pedaço para baixo. Então, isso aqui pode ter sido feito lá no passado, há muito tempo atrás. E restou essa fratura, esse paredão que ao longo do tempo está se decompondo, né, se degradando, e ele pode acabar ficando assim também. Não vai dizer que ele vai ser um paredão para o resto da vida. Então, essa região de chapada é uma região muito característica do Centro-Oeste. Há várias chapadas. A mais famosa delas, se eu não me engano, é a Chapada dos Guimarães, que fica próximo da região ali de Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Então, o Planalto Central é essa região, né, ao centro, claro que não podemos deixar de dizer isso. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Então, Planalto Central, mas essa região aqui também existe um planalto chamado Planalto Meridional. Algumas serras se encontram nessa região, como, por exemplo, a Serra do Roncador, aqui no norte do Mato Grosso, a Serra Dourada, Serra dos Pirineus, só admitir aqui a professora, né? E a Chapada dos Guimarães, na qual eu me referi, ela fica nessa região aqui, ó. Ou seja, há um relevo aqui, uma desconformidade do relevo, onde há uma divisa aí de altitude entre planaltos, e aqui se encontra a mais famosa chapada dessa região. Depois tem uma outra grande, que é a Chapada dos Parecis, mas ela tem é menos famosa, vamos dizer assim, certo? Uma outra visão, um outro mapa, né? Aqui nós temos uma ideia de um mapa mais ipsométrico, onde as cores representam a altitude. Nós temos aqui uma cor mais escura, um verde mais escuro, uma região de planície. Então, a única região mesmo declarada de planície no Centro-Oeste fica na famosa planície do Pantanal. Aqui é uma região baixa. E é um pouquinho aqui ao noroeste do Mato Grosso, aonde chega mais próximo da região amazônica, que é formada por regiões mais baixas. Agora, o verde mais claro, que é o verde mais fluorescente aqui, ele é uma região de planaltos. Então, aqui provavelmente são regiões onde estão acima aí dos 400, dos 500 metros de altitude, certo? E já os planaltos médios, ou planaltos um pouco mais altos, que chegam até lá os 1.000 metros de altitude, é a região amarela. Então, a parte amarelada são as regiões mais altas do Centro-Oeste. Eu queria que vocês se atentassem para este exemplo aqui, ó, certo? A parte mais alta do Centro-Oeste, ela acaba por ser um grande divisor de águas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que seria um divisor de águas? Seria uma região que acaba empurrando os rios para uma borda, né, no caso aqui para sentido norte, e a outra parte aqui acaba empurrando os rios, né, a vazão dos rios para a borda mais ao sul. Então, isso aqui divide toda a água do período de chuvas. Então, toda a chuva que cai aqui, que vai formar os lençóis freáticos, eles têm duas opções: ou percorrer um sentido norte ou percorrer o sentido sul. Então, na literatura hidrológica do Brasil, nós chamamos o Centro-Oeste de grande berço das águas do Brasil. Ou seja, a maior parte dos principais rios brasileiros, aqueles que são afluentes do Amazonas ou afluentes do Rio Paraná, né, da Bacia Platina, eles nascem na região Centro-Oeste. Isso tem um valor muito importante quando nós associamos a vegetação do local. Por quê? Porque a vegetação ela é um dos fatores que fomenta, né, que dá força para a existência desses rios. Sem a vegetação, há uma falência do sistema hídrico. Ou seja, sem a vegetação, os rios vão secar logo em breve. Então,
Claro que o outro fator é a altitude, né? Por ser mais alto, ela que divide. Mas a vegetação é fundamental para que o clima mantenha-se chuvoso em determinada época e alimente os rios. Então, isso é importante e isso o vestibular cobra bastante, tá? Por conta da importância da água, né? Aqui é a Chapada dos Guimarães. Essa é a chapada que nós visualizamos lá né, no texto. E o que eu tentei exemplificar aqui, tem até uma cachoeira ali, que é conhecido como Véu da Noiva. Mas não se iludam, tá? Véu da Noiva é o nome mais típico de cachoeiras grandes. Todo lugar que tem uma cachoeira grande fala, chama Véu da Noiva. Deve ter umas 300 no Brasil. E aí, ao longo, na grande extensão aí que está dividindo os planaltos, ó, nessa região mais baixa, região mais alta. Perceba que aqui tem uma vegetação forte. Por quê? Porque aqui é mais baixa, a vegetação consegue se adaptar em regiões mais baixas, porque aqui também tem mais solos, né? Porque tudo que estava aqui em cima foi erodindo e caindo para baixo, certo? E nós temos aí a Chapada, que é esse paredão na qual eu havia falado. Agora, sobre o Planalto Meridional, que fica na região sul, ele é um planalto um pouquinho, né, diferente, tem uma característica mais sulista, né? Porque ele é menos acidentado e outra, ele tem solos mais férteis, onde prevalece aí aspecto da terra roxa ou terra com alta concentração de minerais metálicos que dão essa cara de terra avermelhada, amarelada, por causa da ferrugem, certo? A Serra do Maracaju é a serra que se destaca e o maciço de Urucum. O maciço de Urucum é um local de extração de minérios, certo? Manganês, ferro. E isso aqui é muito importante para a economia local. Giovana, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Então vamos lá. Ó, um mapa aqui do Mato Grosso do Sul. Por que Mato Grosso do Sul? Porque esse Planalto Meridional, ele está nessa região mais abaixo, só no Mato Grosso do Sul ele pega. E aonde que se encontra o maciço de Urucum? Bem aqui, ó, na divisa com a Bolívia. Nesta região aqui tem uma cidade chamada Corumbá. É uma região onde centraliza aí a economia dessa extração aí do maciço de Urucum, certo? Então, vamos adiantar aqui. A planície do Pantanal é outra forma do relevo que também é famosa por conta que é a maior planície inundável do planeta, certo? Lá onde tem a maior concentração de chuvas que alagam a maior parte do terreno, né? Que deixa cheias aí, os rios transbordam e diminui a área agricultável ou a área de rebanhos ali. Então é muito interessante ali para quem o planície do Pantanal dá para ser visto de lá de cima, né? Uma grande área. Ela aborda também parte do Paraguai, parte da Bolívia e turisticamente é importante demais ali. Tem essa característica aqui. Deixa eu só pegar de novo a caneta aqui porque bugou. Aí, aqui é um período de cheia, onde os vaqueiros aqui, né, que cuidam do rebanho, eles têm que se adaptar nesse período de todo o terreno, que é plano demais, ele fica alagado. Então, eles transportam aí os rebanhos de ponta a ponta, buscando regiões um pouco mais altas, onde a cheia não chega. Isso aqui é uma estrada chamada Estrada Transpantaneira, que foi construída nas áreas mais altas da região, embora é necessário centenas de pontes de madeira ali para que os carros passem, né, e não sejam não atolem aí nas regiões alagadas, né, claro. Então as pontes são de madeira, por conta que a madeira ela suporta esse clima, né, que ora está chovendo, ora está seco. Então a planície do Pantanal ela é muito diferente do que nós imaginamos, assim, do que nós estamos habituados a viver. O clima lá só pode ser dividido em dois tipos. Clima úmido, tropical úmido, né? Que chove uma parte do verão e no inverno já faz uma seca. Isso dá essa característica do Pantanal. No verão ele acumular toda a água ali que drena que passa por ele, então ele alaga, e já no inverno ele seca. Então, se você for para o Pantanal ou para o Centro-Oeste, e quiser, no Pantanal, geralmente, se você quiser tirar boas fotos, avistando bastante animais concentrados em pequenas lagoas, vá no inverno, vá agora não, porque estamos em isolamento, mas vá em julho,
E daí você vê pequenas lagoas com centenas de jacarés, os animais todos concentrados. Se você for em dezembro, você vai estar vendo só água e poucas partes, né, de terra firme. Então você não vai ver nenhum jacaré porque eles vão estar espalhados aí nas lagoas, nos alagamentos. E o outro tipo de clima que fica mais na região do Mato Grosso para cima ali é o equatorial úmido, aonde no norte do Mato Grosso ele tem uma característica muito similar ao clima amazônico, onde chove o ano todo, certo? Então tem gente que acha que é só na Amazônia. Não, o norte no Mato Grosso também tem, e também tem floresta lá no norte do Mato Grosso. A vegetação, isso aqui é importante. Por quê? Porque a vegetação ela está falando basicamente 3 modelos, aonde prevalece esse camarada aqui, ó, chamado cerrado. O cerrado, ele é, né, talvez conhecido como a savana brasileira, né? Ele é um cerrado, é uma vegetação típica de um clima tropical, aonde chove numa parte do ano e outra parte não chove. Então isso dá uma ideia que diferencia da floresta amazônica. A floresta amazônica, eu vou voltar para o meu quadro aqui só para a gente analisar. Olha, acho que já vimos isso numa aula até, acho que se não me engano foi aula presencial, quando a gente tinha esse modelo. Deixa eu só descompartilhar. Tá, então voltamos aqui, ó. A floresta amazônica ela tem toda uma estratificação de matas, de árvores, né, de várias alturas. Então nós temos florestas de formações arbóreas e arbustivas. Arbórea é quando é a árvore grande. Arbustiva é quando a árvore é cheia de galho, torto, pequeno, e ela é mais baixa, certo? Então arbóreo e arbustivo. Nós temos uma estratificação toda fechada, certo? Isso aqui é floresta amazônica, certo? O cerrado, ele já é um pouco diferente. O cerrado, ele é assim, ó. Ele tem uma concentração de espécies arbóreas, na qual eu tenho troncos, né, que aproveitam a madeira, uma concentração menor. O que prevalece são os arbustivos. São árvores que não têm madeira que serve para fazer construção. Então, são árvores que têm o tronco, deixa eu admitir aqui, que tem o tronco já com os galhos todo retorcidos desde a base. Isso aqui é um arbusto. Eles chegam lá a 10, 15 metros de altitude no máximo. E o cerrado, ele se destaca por isso, porque ele tem um espaçamento de espécies, né, de árvores e uma maior concentração de formações herbáceas, que significa, digamos que vamos simplificar aqui, mato. Então o cerrado ele é característico disso e a floresta amazônica é assim. Então nós temos 3 modelos de vegetação no centro-oeste. Nós temos o cerrado, a floresta amazônica e a vegetação do Pantanal, que daí ela é toda adaptada para aquele momento de cheia e seca, cheia e seca. Então, em um período do ano chove demais, alaga tudo, então as árvores têm que se adaptar com as suas raízes para não, né, tem árvore que não pode ter muita água. Então elas foram se adaptando ao longo do tempo. E no período de seca, ela se adapta também para aquele momento onde ela não vai ter tanto excesso de água, certo? Então ela nessa região é bem característico. Mas o cerrado é o que mais nós precisamos entender. Então eu vou voltar aqui para o quadro. Se o cerrado tem essa característica, é por conta desse período de seca e período de chuva. Mas aqui, nesse caso, não há alagamento. Então há um excesso de chuva durante o verão, onde essa chuva ajuda as herbáceas, né, o mato a aumentar de tamanho, com certeza, mas no período de seca, condicionou a existência de poucas árvores, né? As árvores ficaram mais espaçadas, porque se fosse chuva o ano todo, teria árvore o ano todo, em toda a superfície. Então isso aqui deu uma ideia de que o solo do cerrado também ficou fragilizado. Há um fenômeno chamado de laterização. A laterização é quando você tem a água infiltrando, certo? Promovendo um fenômeno natural chamado lixiviação, que é empurrar os materiais orgânicos cada vez mais para dentro. Então, as camadas do solo, elas dividem em horizontes. Não sei se vocês lembram disso. São horizontes, né? Horizonte O, A, B, C e até o R, que é a rocha-mãe. Então, o horizonte O
que é o orgânico, e o A, eles têm muito material orgânico. Só que como chove, né, muito concentrado numa época do ano, a água ela vai infiltrando, vai formar os lençóis freáticos, mas também ela leva o material rico em orgânicos, ele leva muito aqui para baixo, certo? Ele vai empurrando para baixo, deixando a parte superficial deixando mais só os minerais do solo. E esses minerais eles vão se reagindo, né, com a água e vão promovendo a laterização, que é como se fosse o solo ficando mais seco e mais enferrujado ao ponto de ele começar a querer virar rocha de novo. Então, isso dá uma acidez para o solo. O solo fica meio sem condições de promover a agricultura. Só que daí tem um detalhe. Quando nós falamos do cerrado, e o cerrado é um grande fator aqui sobre o desmatamento, a Esther está perguntando se vai contar presença, e aí ela já vai sair. Fala, não vou. Daí ela já vaza, né? Já desliga aí e fica, né, assistindo televisão. Mentira, eu estou marcando, eu estou anotando quem está participando. No terceiro ano é muito pouco o aluno participa. Eu não sei se isso lá na frente vai ter problemas, né, e pode prejudicar vocês, ou até me prejudicar às vezes, né? Falar assim, professor não teve alunos, porque a aula dele, sei lá, tá, daí não sei, se pode ter um problema comigo ou com vocês, tá? Mas eu estou anotando sim. Bom, então voltando aqui, essa laterização é como se o solo quisesse ficar novamente voltar a ser uma rocha e ele fica sem condições de desenvolver plantas. Por isso que as plantas elas ficam retorcidas, elas ficam, né, se adaptando a esse solo mais frágil. Só que o Centro-Oeste descobriu recentemente uma forma muito grande de ganhar dinheiro. Eles conseguiram agora investir na agricultura. Desde a década de 70, eles conseguem agora acabar um pouco, não com a laterização em geral, mas pelo menos com a acidez do solo. Eles inserem um produto chamado calcário. Esse é o produto básico. Eles moem uma rocha chamada calcário e eles jogam o calcário em cima do solo num período que antecede as chuvas. Por quê? Porque o calcário ele é alcalino. E o solo ácido, em contato com um elemento alcalino, ele é neutralizado. A acidez do solo ele acaba se neutralizando por conta de um elemento alcalino que é barato, porque é rocha, né? É só moer as rochas. Assiste todas as aulas independente, tá certo? Mas eu tô querendo colocar cada vez mais na nossa sala as aulas. Se não for desse colégio, eu coloco de outro. Eu faço uma edição lá onde não tem problemas, né? De marketing e tal, para vocês não perderem. Só que o terceiro ano de vocês é um conteúdo bem diferente dos outros terceiros que eu trabalho. Então é meio complicado isso, tá? Então, vai assistindo, vai vendo as aulas lá de todos, ok? Bom, então a laterização é muito interessante nessa ideia do que acontece com o cerrado brasileiro. Agora vamos falar um pouco mesmo de cerrado. Vou compartilhar novamente a tela, certo? O cerrado tem umas características bem peculiares aqui. Deixa eu só... Primeiro, aonde está o cerrado? O cerrado é esse rosa, certo? Esse, sei lá se é rosa, como é que a gente pode chamar isso aqui? Um salmão aqui. O cerrado ele está em várias regiões, não só no Centro-Oeste, ok? Aqui em cima a Amazônico, né? Aqui a Caatinga, aqui a Mata Atlântica e o Pantanal está aqui. Bom, o Mato Grosso, aqui é a região do Mato Grosso só, tem essa divisão aqui, ó, tem um pouco de Pantanal, o Cerrado, essa parte amarela aqui, que corresponde a 40%, e o norte do Mato Grosso, ele tem muito mais influência amazônica do que do Cerrado. Só que, no total, se a gente pegar todo o Centro-Oeste aqui, o Cerrado é o que prevalece, tá? Se for só no Mato Grosso, aí eu tenho realmente o estado do Mato Grosso com maior influência da floresta amazônica. Isso aqui é uma foto típica do Cerrado, muito próximo de rios, por conta do excesso de chuvas durante o verão. Os rios eles são permanentes, tá? E a vegetação ela é bem diferenciada, onde algumas árvores têm tonalidades de cores diferentes. O que mais? Ixi,
nossa aula tem mais só 10 minutos. A gente vai ficar só falando de aspecto físico, já que outra aula que eu fiz para outros alunos não deu muito certo. Bom, aqui eu tenho mais ou menos um perfil de como seriam as árvores do cerrado. Ó. O cerrado ele é dividido em pelo menos 5 modelos diferentes, chamado de campo limpo, aonde eu tenho menos árvores, certo? Eu quase não tenho árvores nessa região aqui, ó, é uma inexistência de árvores. O campo sujo, onde eu tenho os arbustos aparecendo, mas também não tenho árvores, né, arbóreos, não tenho árvores altas, ó. A zona de transição aqui é o campo de cerrado, é o famoso cerrado, onde eu começo a ter algumas árvores, mas eu tenho muito arbustos. E o cerradão, né, que é onde eu tenho uma composição de árvores e arbustos e menos herbáceos, menos mato aqui, ó, ok? Então, esse embaixo aqui é um exemplo mais bem detalhado, né? No caso aqui aparece até a profundidade dos solos, até os corpos hídricos, mas isso aqui fica para uma outra aula, na hora que eu falar de outro tema, que é mais fácil. E aí uma das características aqui, deixa eu só apagar aqui. Isso. Aqui é uma forma de cerradão, onde está todo fechado. Aqui são os campos, ó, campos limpos e campos sujos aqui. Vamos rapidinho para a gente dar tempo aqui. O Zoom é ruim demais trabalhar. Desculpa quem é dono da Zoom. Aí. Aqui já é no norte do Mato Grosso, a região de florestas, a cidade que chama Alta Floresta. Claro que não é a cidade aqui, tá? É uma região rural. Então dá para ver a diferença, né, das árvores para a árvore do cerrado. Aqui é mata fechada, aqui é amazônico mesmo. Bom, a hidrografia. Já falei aqui então da importância da região que acaba dividindo e dispersando as águas, né, tanto para a região norte como para a região sul. Os principais rios têm algumas nascentes, né, ou seus afluentes nessa região do centro-oeste. Rios como Paraguai, Amazonas, Tocantins, até o próprio Paraná, eles têm boa parte dos seus afluentes que são provenientes dessa região. Então esse mapa fica mais claro. Ó. Nós temos aqui o rio Araguaia, um rio muito importante que passa por que nasce nessa região aqui, próximo de Goiás. Aqui o rio Xingu, que é um dos grandes afluentes do rio Amazonas, na qual tem até uma hidrelétrica importantíssima que passa lá. Isso aqui é o rio Xingu, rio Araguaia. Esse aqui é o rio Tocantins, que passa, né, que nasce também no estado de Goiás ali. E para baixo aqui o rio Paraguai e o rio Paraná, que vão nascer aqui nessa região e vão abastecer toda essa bacia hidrográfica da nossa região aqui. Então, se você desmatar o cerrado, você vai ter menos água abastecendo essas nascentes. Um outro exemplo aqui, ó, só que aqui é só no estado de Goiás, tá? Ó. O rio Araguaia, ele corta ali a divisa de Goiás com o Mato Grosso. O rio Tocantins, ele é um grande rio, uma grande bacia totalmente brasileira. E aí os afluentes do rio Paraná, todos vindo lá de São Paulo, da região aqui, ó, passando pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, nós chamamos de berço das águas. Agora, falando rapidinho sobre a ocupação e a demografia da região centro-oeste. A região centro-oeste é uma região muito nova, se a gente parar para pensar. Ela começou a se desenvolver a partir do momento que descobriram aquele negócio lá para poder usar o solo, né, a agricultura. Porque antes disso, a região centro-oeste foi ocupada por antigos bandeirantes que formavam vilas, certo? Esses bandeirantes estavam em busca de ouro e, no caso, encontraram ouro em algumas regiões. No caso lá, Cuiabá foi fundada por bandeirantes, é uma cidade histórica, ela tem mais de 300 anos e lá foram se extraindo. Mas o núcleo urbano quase não cresceu, era uma cidade que continuou pequena. Então, as cidades do Centro-Oeste só começaram a ter evidência no cenário nacional a partir do momento que começaram a explorar a agricultura. E, para isso, tiveram que superar o problema da acidez do solo da região, né, com a substituição, lá, a neutralização, usando o calcário. Mas, em 1930, o primeiro grande fator de desenvolvimento foi a construção da capital de Goiás. Então, a capital de Goiás
Eu vou voltando aqui, tá? Eu vou indo e voltando. Ó. Capital de Goiás é de 1930, que antes era a cidade de Goiás, a capital do estado de Goiás. Mas quando construíram a capital em 1930, eles começaram a urbanizar uma grande área, o que trouxe muita gente de várias regiões, da região Nordeste, da região Sudeste. As pessoas iam para essa capital, nova capital, para morar, né, para tentar enriquecer. Mais ou menos como foi a construção da capital, né, nacional em Brasília. Só que Goiás antecedeu. Neste caso aqui, ó, é um núcleo de bandeirantes. Os bandeirantes eles iam em busca de ouro e formavam lá vilarejozinhos, né, bem precários. Então vou voltar agora para falar de 1950. Ó. 1950, a construção da ferrovia Corumbá-Bauru. Então vocês lembram que Corumbá é um núcleo de extração mineral. Então vamos lá para a foto de Corumbá. Ó. Bauru fica aqui no estado de São Paulo, certo? Não é Centro-Oeste. Mas Bauru era um entroncamento de linhas férreas por conta do café, que já era explorado. Então, em 1950, os caras foram lá descobrir uma reserva aqui no maciço de Urucum, que é a reserva de manganês, de minérios, né? Então, aí, para transportar todo este minério, foi necessário uma construção, né, ó, de uma linha férrea até o entroncamento aqui na cidade de Bauru, para poder exportar esse minério pelo Porto de Santos. Então, isso tudo aqui foi levando desenvolvimento em alguns pontos de parada, onde construíram estações e as cidades foram crescendo em torno desta linha férrea a partir de 1950. Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos voltar um pouquinho. Eita. Então vamos lá, ó. 1950, ferrovia Corumbá-Bauru. Agora, em 1960, construíram uma estrada chamada Belém-Brasília. Então, 60, Brasília já estava, né, se iniciando. E aí, o estado de rodovias atrai muita gente. Bom, isso aqui ainda é sobre a ferrovia, tá? Ó. As informações lá na época, falando sobre a ligação. E outra, eles ligavam até de Corumbá, que é ligado na Bolívia. A Bolívia também construía uma ferrovia até ligar aqui Corumbá, para a gente ter um contato de Santos, que é o litoral atlântico, com um litoral lá da região do Chile, lá para poder chegar até o Pacífico. Mas isso demorou demais para acontecer. Essa rodovia que eu estava falando de 1960, ela vem lá da cidade de Belém e ia até Brasília, o que vai ligar agora o Centro-Oeste com outras regiões. Então, um fluxo muito grande de pessoas que vinham para a capital, né, do país, Brasília, agora em busca de melhorias, em busca de riqueza. E aí, então, ficava esse fluxo muito grande de pessoas. E por último, nós temos aqui, ó, em 1970 a 1880, a migração que foi do sul para a região centro-oeste. Então, essa migração do sul, né, isso aqui é a rodovia Belém-Brasília, né? Era toda na estrada de chão. Ainda tem uns pedaços lá que são tão mal, com tanta falta de manutenção que ainda é precário, certo? Agora, o fluxo vindo do sul, ele vem da década de 70 e até a década de 80. Então, os sulistas, né, os gaúchos, os paranaenses, eles começaram a vender as terras aqui na região sul por conta de um valor maior e com um valor de uma propriedade menor aqui, conseguiam comprar terras maiores no centro-oeste, já que o problema da acidez do solo já havia sido solucionado. Então, muitas pessoas do sul buscaram lá enriquecimento agrícola na região centro-oeste e isso promoveu um grande desenvolvimento de cidades, né, que começaram a crescer a partir daí, e o desenvolvimento econômico mesmo, explorando essa atividade agrícola, porque o centro-oeste, nada mais, nada menos, é um grande celeiro agrícola. O grande problema é que chegamos próximo da floresta amazônica, quanto mais no Mato Grosso ali, e aí a exploração de madeira é muito gigantesco. Pessoal, eu vou parar por aqui porque o nosso Zoom ele vai encerrar. Nós usamos a conta gratuita e não tem como a gente continuar, né, se a gente não pagar um plano lá maior. Então, eu me despeço de vocês. Na semana que vem a gente tem mais uma aula, mas durante essa semana, ainda acho que é quarta-feira ou quinta-feira,